Bom, a segurança pública ou a falta dela é uma situação que faz parte da vida de muita gente no Rio Grande do Sul. Este é o assunto que nós vamos conversar com o secretário estadual da Segurança, Vantuir Jacini, aqui no Conexão RS. Boa noite, seja bem-vindo, secretário. Boa noite, Luiz Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Bom, lembrando que quem está em casa pode participar da nossa conversa, secretário, através do WhatsApp, no 9588-2374. O pessoal, então, manda a participação pelo WhatsApp, manda a pergunta ou questionamento e a gente bota na tela com o Guilherme Roquete, que está lá na nossa redação. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Bives. Boa noite, secretário. Lembrando, então, que o WhatsApp vale para quem nos assiste na faixa das 18 horas, porque às 22 o programa é a reapresentação. Então, para quem está agora na faixa das 18 horas, pode mandar o WhatsApp aqui para a gente, 9588-2374. Nós vamos passar as perguntas para o secretário. Bom, vamos começar com a primeira, secretário. O governo do estado, então, anunciou um pacote de medidas. Muitas delas são a médio e longo prazo, como a construção, por exemplo, de vagas em presídios e o chamamento de policiais. O que a gente pode destacar neste pacote de forma imediata, já que é uma preocupação dos gaúchos, né, diária, a questão da segurança pública? O que o governo lançou agora foi a segunda fase. A primeira fase, que vem sendo executada, já estão em funcionamento, em atividade, em execução, mais de 70 ações das 15 políticas do Plano Estadual de Segurança Pública para o Rio Grande do Sul, que foi elaborado a partir de um estudo de situação onde verificou-se em quais cidades estavam acontecendo os crimes. Das 497 cidades do Rio Grande do Sul, em 19 acontecem 85% dos crimes que mais impactam a sociedade, que são aqueles crimes contra a vida e contra o patrimônio. Então, em cima dessas cidades é que se dá o foco de todas as políticas e das ações que compõem as políticas. E, naturalmente, que nas outras 470 cidades também se dá o mesmo foco, mas com uma prioridade menor do que as 19. O Plano de Segurança Pública, segunda fase, ele vai aumentar algumas dessas ações, como, por exemplo, o recompletamento dos efetivos, tanto da Brigada quanto da Polícia Civil. E, emergencialmente, o governo, então, determinou que se aumente as horas extras e as diárias, isso para suprir essa carência de efetivos. Então, no primeiro momento, esse mapeamento para que os esforços possam ser devidamente dirigidos, né? Sim. Agora, sobre essa questão do efetivo, secretário, a Polícia Civil deve formar 221 agentes e a Brigada Militar 530 PMs. Só que esse número não repõe o déficit, né? Isso a gente pode dizer previamente. Além disso, a questão da aposentadoria, especialmente na questão dos coronéis, né? Quando eles adquirem experiência suficiente para atuação, alguns questionam que eles deveriam estar ainda na ativa. Essas questões das aposentadorias, especialmente da Brigada Militar, podem ser revistas? Vejam só, um coronel, ele para sair coronel, ele já tem que ter pelo menos 30 anos de serviço. E ele fica, então, na Brigada por mais 5 ou 6 anos. Ele vai se aposentar com 35, 36 anos. Esse daí é o tempo que ele fica. Para a atividade policial, especialmente a Brigada Militar, é essencial a rigidez física. E, convenhamos, um homem com 35 anos de serviço, né, já não tem a mesma rigidez física do que aquele homem que tem 10, 15, 20 anos de serviço policial. Bom, vamos lá, Guilherme, na redação, não só perguntas dos telespectadores, mas também está aberto o espaço para ti também. Pois é, eu queria minha questão para o secretário justamente nessa situação dos aposentados, né, de aposentadorias. Como é que a gente pode encarar? Há uma expectativa de nós conseguirmos recompor o efetivo da Brigada Militar e também da Polícia Civil aos níveis que nós tínhamos aí nos anos 80 e 90, ou a gente não tem essa condição nesse momento em função até da crise financeira do Estado, secretário? A principal política do Estado é o equilíbrio orçamentário financeiro. Durante anos e anos, o Rio Grande do Sul teve uma despesa maior do que a receita.
O atual governo, ele está trabalhando com essa política que perpassa todas as demais políticas. Mas também tem um outro aspecto que tem que ser analisado. Não é só o efetivo, que vai fazer com que a prestação da segurança pública ela esteja de acordo com a necessidade da nossa sociedade. É também a modernização da gestão, é também a atualização tecnológica. Isso faz com que os efetivos sejam ampliados em sua capacidade de atendimento à sociedade e de resposta à criminalidade. Bom, uma das questões que em alguns debates tivemos aqui presença de representantes da OAB, também da SUSEP e professores da UBRA, especialistas na área de segurança pública, todos têm batido na mesma tecla, a questão prisional, né? Os presídios do Rio Grande do Sul. Como eles deveriam ser, a ideia, por exemplo, aqui de Canoas, né, da PECAM 1. A pergunta seria essa: segurança pública, é possível, dentro desse pacote, a gente atender finalmente algumas questões que são reivindicadas por agentes da SUSEP, para que essas pessoas que foram presas possam ser reabilitadas, ou até mesmo, no caso da PECAM, a triagem possa acontecer no primeiro momento para separar aqueles que já estão envolvidos com crime organizado e aqueles que estão numa primeira fase e que podem ser recuperados mais rápido? Inicialmente, eu quero enfatizar que a questão da superpopulação carcerária não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil. E essa superpopulação carcerária, ela impede a classificação do peso por tipo de crime e por periculosidade, fazendo com que criminosos de alto potencial ofensivo cumpram suas penas junto com aqueles de baixo potencial ofensivo. Como consequência, temos estes últimos saindo rapidamente, porque suas penas são de pequena temporalidade, voltando às ruas e aí já com atribuições, vamos dizer assim, entre aspas, daqueles de alto potencial ofensivo. Esse é o grande problema decorrente da superlotação. O Rio Grande do Sul também está nesse contexto, nesse cenário nacional. Aqui existem o Complexo de Canoas, que são 2.815 vagas, foram ativadas 400 vagas. Ainda faltam 2.400 para serem ativadas. E temos mais Guaíba, que está também em fase final de construção, que são 670 vagas. Essa quantidade de vagas vai ajudar e muito no sentido de diminuir essa superpopulação carcerária. O que é que a Lei de Execução Penal determina? Como objetivo geral do sistema penitenciário, a ressocialização para promover a reinserção social. A ressocialização, ela acontece dentro do tratamento penal e incumbe a todos os servidores da SUSEP, né, trabalhar com esse objetivo geral. O tratamento penal, ele acontece em 5 eixos. Então, o eixo do trabalho, o eixo da educação, o eixo psicossocial, o eixo da assistência à saúde e o eixo da assistência religiosa ecumênica. Cumprindo esses eixos pela SUSEP, ao final, os presos retornarão para a sociedade, porque no Brasil nós não temos nem pena de morte, nem prisão perpétua. Todos os presos vão retornar. Cumprida a pena, retornarão. Retornarão, então, dentro do tratamento penal, em melhores condições que quando saíram da sociedade e vieram para o sistema penitenciário. Então, a questão do tratamento penal, e eu verifiquei aqui no início do governo, que o tratamento penal aqui estava em índices baixos. Estamos trabalhando e já houve uma evolução muito grande no tratamento penal, a tal ponto que hoje 52% dos presos condenados estão trabalhando, estão dentro do tratamento penal. Tem estudos em alguns estados, e eu coordenei algum desses estudos, em que
os presos que fazem o tratamento penal, a reincidência deles não chega a 3%. Ao contrário, Sim. aqueles que não fazem, que não passam pelo tratamento penal, pelos eixos do tratamento penal, a reincidência chega a até 80%. Portanto, a atribuição específica da SUSEP, dos servidores da SUSEP, é fazer a ressocialização cumprindo o tratamento previsto na Lei de Execução Penal. Secretário, só uma questão em cima da sua fala. Então, quer dizer que houve, né, um novo estudo a partir desse governo, desse tratamento. Ou seja, ele não estava sendo feito da forma adequada. O tratamento penal está previsto na Lei de Execução Penal. Né? Eu constatei que esse tratamento penal aqui no Rio Grande do Sul estava em índices bem baixos. Nós estamos trabalhando Sim. e vamos continuar trabalhando no sentido de que a SUSEP aplique cada vez mais o tratamento penal como determina a lei. E assim, então, ela estará cumprindo com o seu objetivo geral, que é a reinserção social. Sim. Vamos para os nossos telespectadores, secretário. Temos pergunta com o Guilherme Roquete. Depois eu mando... Eu sei que é sobre o sistema prisional, né, Guilherme? Exatamente. Então eu encaixo com uma na sequência aqui. A gente tem dúvidas aqui. Primeiro vou focar nas duas do sistema prisional, mas tem sobre a questão dos assaltos no bairro Sarandi, aprovados no concurso da fase, mas a gente vai enfocar em duas perguntas que chegaram primeiro. Uma é do Luiz do bairro Humaitá. Ele pergunta por que não se faz um mutirão para que se construam presídios capazes de ressocializar os presos. E também a dúvida do Marconi de Gravataí, que pergunta então por que não se investe então em presídios e também nas barreiras que são realizadas durante a madrugada. Secretário. Bom, sobre a questão dos presídios, as duas perguntas vão encaixar com a minha questão, que ela vem em cima da fala de alguns especialistas, que, como citamos aqui, presídios em Canoas, Guaíba, todos localizados próximos à região metropolitana. Uma das estratégias que foram apontadas seriam presídios regionalizados ou municipalizados. Isso seria viável, secretário, em cima também da pergunta dos nossos telespectadores? Seria uma estratégia viável? Das 19 cidades, 14 estão na região metropolitana. E é exatamente por 14 cidades estarem aqui, significa que a criminalidade nessas cidades é bem maior. E aí, a necessidade de haverem presídios nesses locais. Ocorre que construir presídios nas cidades, na hora que se fala que vai se construir um presídio na cidade tal, há uma grande reação. Ninguém quer um presídio na cidade. Tanto que recuperando as tratativas feitas no governo Ieda, o prefeito da época, ele teve a iniciativa de oferecer o terreno aqui em Canoas para construir. Né? Então, foi iniciativa dele, em razão de que dos demais prefeitos não aceitavam. Então, essa é uma questão. A questão que ele colocou sobre barreiras também. Aí já outra área. Né? Mas a principal questão sobre investimento em presídios. Investimento em presídio. Isto. Muitos desses crimes são crimes federais. Né? Então, existe na União um fundo penitenciário que recebe dinheiros oriundos, recursos oriundos das loterias federais. Esses formam, então, o fundo penitenciário. O fundo penitenciário tinha 3 bilhões, mais de 3 bilhões de reais contingenciados. Então, isso impedia que esse recurso que tenha dessa destinação fosse celebrados os convênios para que esses recursos fossem desdobrados nos estados em construção de presídios. Grande problema que, inclusive, o Ministério Público Federal entrou com ações e já tem decisão do Supremo Tribunal Federal para que não haja o contingenciamento dessas importâncias. Agora, com o novo ministro, né, eu sei que ele está tratando desse assunto. Então, é preciso que se formule uma política nacional no sentido de enfrentar a carência de vagas em todos os estados brasileiros. Não tem nenhum estado que não tenha uma superpopulação carcerária. O Rio Grande do Sul, esse complexo de Canoas, ele foi construído, né, com recursos do Estado. Então, é uma iniciativa que o governo, lá atrás, o governo Ieda,
e que foi honrado pelo governo Tarso, que está sendo honrado pelo governo Sartori, né, da construção do complexo e colocá-lo em funcionamento, porque é uma política necessária. Bom, vamos então de novo à redação com o Guilherme Roquette, com mais perguntas dos telespectadores. Agora vamos avançar para outro tema. Por favor. As barreiras. Ah, sim, as barreiras. Faltou o secretário quer falar a respeito disso. À vontade. Das Por favor, barreiras. secretário. Então, a Brigada Militar, ela trabalha de acordo exatamente com qual bairro que está acontecendo o crime, qual horário, qual dia. Com essas informações, ela vai direcionar o policiamento para aqueles locais. Então, as barreiras são feitas desta forma. Naqueles locais onde não tem registros de ocorrências, evidentemente que a Brigada dá preferência em fazer nos locais que precisam. Por isso que, às vezes, a população vê barreiras num lugar e não vê na outra. Mas é com base na inteligência policial que a Brigada orienta o seu trabalho. São questões de inteligência e por isso a gente reforça para quem está em casa, faça o registro da ocorrência. Muitas pessoas não fazem o registro e fica difícil de mapear e monitorar. Muito bem. Guilherme Roquette, mais perguntas e agora vamos evoluir, né? Sair um pouquinho do sistema prisional e vamos para outras questões de segurança pública. Então, reforçando, 9588-2374 é o número do nosso WhatsApp. Manda para a gente que a gente vai passar o seu questionamento para o secretário. Lembrando que é na faixa também das 18 horas, porque às 10 este programa é uma reapresentação. A dúvida agora é, então, do Fábio, do bairro do Edson, do bairro Sarandi. Ele pergunta o que o secretário pretende fazer para reduzir os assaltos a ônibus no bairro Sarandi. E eu estendo a pergunta, claro, para todos os bairros da capital, até porque essa questão do assalto a ônibus é uma situação que está presente na vida de todo mundo, secretário. Veja bem, tanto a Brigada quanto a Polícia Civil, a gestão dela é feita através de regionais, né? O bairro Sarandi é aqui de Canoas, né? Eu presumo. Sim. Não, o bairro Sarandi é Zona Norte de Porto Alegre. Da Zona Norte de Porto Alegre, Sarandi. Então, lá o Comando do Policiamento da Capital, né, ele faz o policiamento dele com esse objetivo. Em Porto Alegre e aqui na região metropolitana tem a Operação Avante. Essa Operação Avante é uma operação de recobrimento, né, de recobrimento do policiamento. E ela vai sendo aplicada aonde houver uma necessidade maior. Então, ela já está acontecendo. Com relação a assalto a ônibus, especificamente a ônibus, a Polícia Civil ela concentrou todas as ocorrências em um local só. Por que estava acontecendo? O indivíduo assaltava no bairro Sarandi, assaltava no bairro B, C, D, E, em vários bairros da cidade, registrava-se uma ocorrência em cada uma dessas delegacias e ia ter o trâmite normal. E aquele indivíduo ali não tinha antecedentes, porque até se chegar ao final da investigação, o relatório final, ele continuava não tendo os registros daquelas ocorrências que ele fez nos outros bairros. A Polícia Civil, então, fez uma política e uma força-tarefa concentrando todas as ocorrências numa delegacia só. Então, naquela delegacia, ela faz a investigação e aí já constatou que determinados criminosos fizeram 9, 10, 11, até 15 furtos, roubos em ônibus. Aí, essas informações foram carregadas para um inquérito e, naturalmente, que aquela condição de primário dele ainda não foi extinta, mas aquela condição dele de reiteradas vezes praticar esse crime já vai chegar ao Poder Judiciário. Bom, secretário, eu quero entrar numa questão delicada, né? E a gente tem visto nas redes sociais um debate muito acalorado a respeito da Brigada Militar e das suas ações. Depois do tiroteio no Hospital Conceição, agora o caso do PM morto na Zona Sul de Porto Alegre. E ações. Agora me lembrei de uma que não é do Rio Grande do Sul, mas a gente acompanhou em Goiás, né, a situação com um policial militar, onde foi sacada a arma em uma ocorrência e acabou falecendo nessa situação. Como é que a gente pode trabalhar a imagem, né, da Polícia Militar, da Brigada Militar, junto à sociedade? Porque parece que algumas pessoas já não têm mais fé, ou já não acreditam mais na corporação e acabam questionando as suas práticas.
Como é que a Secretaria de Segurança Pública pode ajudar a corporação, de alguma forma, a recuperar essa imagem junto à sociedade? Veja só, uma coisa que tem que ser colocada de plano. Né? O policial, ele é a primeira linha de execução da lei. Então, vale dizer, o policial é a lei que anda, é a lei que se faz presente em toda a sociedade. Então, quando a lei fala através do policial, a sociedade tem que obedecer à lei. Né? Não é dado a nós desobedecer ou desconhecer a lei. E as polícias são a lei que anda e que fala. Agora, numa ocorrência, os policiais, a lei permite que os policiais usem progressivamente a força para defenderem sua vida ou a vida de terceiros, né? Incluindo retirar a vida daquelas pessoas que estão agredindo. Né? Então, é chamada a legítima defesa. Naquele primeiro caso que você citou, os policiais foram, inicialmente, agredidos por aqueles criminosos, com fuzis de alto potencial ofensivo e de grande capacidade de tiro. A equipe da brigada, estou só rememorando, Sim. A equipe da brigada desconfiou daqueles dois carros, deu sinal de faroel para que eles parassem para serem fiscalizados. Como resposta, receberam uma rajada de tiros. Rajadas essas que furaram todo o carro da brigada e ainda feriram dois policiais. Um tiro na cabeça e outro no pulso, ficando aquela sangueira toda dentro da viatura. O comandante daquela viatura decidiu, então, ir para o hospital socorrer os dois policiais feridos. Quando ele está chegando no hospital, para a surpresa dele, ele vê os criminosos chegando junto com ele também. Ele, sabendo que aqueles criminosos estavam de posse de submetralhadoras, de fuzis, ele agiu primeiro. E ele, agindo primeiro, impedindo, então, que ele saísse de dentro da viatura para atacá-los. Porque ele saísse, se isso viesse a acontecer, provavelmente os policiais não teriam sobrevivido. Então, essa foi a ação. Já aquela outra ação que você se referiu, do policial que constatou que aquele carro era roubado, ele pediu apoio. Né? Pediu apoio. Mas como o veículo ia sair, ele resolveu fazer a abordagem, e fez a abordagem daqueles dois indivíduos. Ocorre que um dos indivíduos tentou tirar a arma dele, teve uma luta e disparou a arma e acertou a perna do indivíduo. Né? Então, aquele indivíduo ali estava desarmado. Ele deu a volta e aí apareceu uma arma na mão daquele criminoso e tirou a vida do policial. Então, o policial dali, dos dois casos, né, a gente vê semelhança nas duas ações. Em uma, o policial, havia troca de tiros, a polícia foi agredida e reagiu. Né? E no outro, a polícia havia dominado, não tinha visto nenhuma arma, mas num momento ali não é distração, mas num momento de tirar a atenção do policial, surgiu a arma na mão do bandido que acabou tirando a vida do policial. Esses foram os dois casos. E aquele lá eu vi na televisão também, sim, lá de Goiânia, né? Eu vi de Goiânia. Os dois policiais, estavam envolvidos com a mulher do agressor, que não queria deixar, e estavam atendendo, e veio a pessoa por trás, tirou a arma dele e executou aquele... O que chama a atenção é essa questão, né? Algumas pessoas parecem de não apenas ter perdido a fé, mas também até mesmo o respeito quando o senhor fala, né? Que o policial está agindo ali, representando a lei naquele primeiro momento. Até parece que algumas pessoas desconhecem que o policial é a lei. Pois é. Até parece isso. Todo policial é a própria lei que está falando que está agindo.
Perfeito. Bom, vamos para a nossa redação. Mais perguntas, Guilherme, por gentileza? Em perguntas, Bives, do Thiago Bueno, de Sapucaia do Sul, ele pergunta por que não podemos usar as forças nacionais e o exército para auxiliar, né? E aí, principalmente até naquele policiamento ostensivo, quando os policiais são colocados em bairros e regiões da cidade, por que não se convocar a Força Nacional, secretário? Bom, e a questão volta na medida que o Rio de Janeiro agora tem o reforço das Forças Armadas para as Olimpíadas. Né? Eu acho que aí são duas questões. Sim. Né? A Força Nacional ela é composta por policiais militares de todos os estados. Então, essa é a Força Nacional. Agora, as Forças Armadas são forças preparadas para a defesa nacional. Eventualmente, como no caso de uma Olimpíada, onde vem estar no Brasil vários países, a Força Nacional, ou melhor, as Forças Armadas, né, elas podem ser convocadas na defesa da lei e da ordem, tendo em vista a presença de delegações de vários países no Brasil num determinado local. Então, pelo que eu vi na televisão, e o trabalho das Forças Armadas é para determinados locais, como vias, o itinerário, e dos locais aonde vão acontecer as festas desportivas, né? Naqueles locais ali, que tem os ginásios, os estádios, nessas ocasiões. Não para enfrentar a criminalidade. Mas poderia dizer o seguinte, no Rio de Janeiro, teve a operação no complexo do Morro do Alemão, aonde as Forças Armadas foram empregadas. Foram empregadas fazendo a segurança do perímetro todo daquele complexo, que são 8 grandes favelas. E as polícias entraram no perímetro para cumprir a sua atribuição de segurança pública. Então, a diferença das Forças Armadas, elas são preparadas para a defesa do Estado e defesa nacional. E as polícias são preparadas para a segurança pública, a segurança individual do cidadão. Bom, vamos entrar agora na questão das drogas e do tráfico de drogas, né? A gente tem aqui, por exemplo, toda semana a gente divulga ações realizadas pelo DENARC, né? E também temos a questão do crack, da epidemia do crack. Eu chamei de epidemia mesmo, porque acredito que seja uma questão de segurança pública e também uma questão de saúde pública. Não sei se o senhor concorda comigo que só a questão da segurança pública, pelo menos o que a gente tem visto com o DENARC e outras ações da polícia, eu vou usar uma expressão, estão secando gelo, na verdade, porque parece que só o combate ao tráfico não está resolvendo. É uma questão de saúde, também tem que ser enxergada dessa forma, e mudanças na lei também seriam interessantes, secretário? Principalmente decorrente das leis. As leis brasileiras são muito fracas. Ante o aumento da criminalidade e aumento dos crimes de um modo geral. Os crimes de drogas, eles são crimes contra a saúde pública. Em 2006, quando modificaram a lei, também despenalizaram o uso de droga. Então, é crime, mas não tem pena. Com isso, passou para a sociedade, né, que as drogas estavam liberadas. E aí aumentou e muito a demanda. O Brasil, que antes de 2006 era insignificante o consumo das drogas pesadas, crack, cocaína, LSD, êxtase e outras drogas pesadas, era insignificante aqui no Brasil. O Brasil consumia maconha. A partir daí, dessa modificação da lei, começou a consumir muito. Hoje, o Brasil é o segundo maior consumidor de crack, um dos maiores consumidores de maconha. Porque lá em 2006, para mudar a lei, disseram que o usuário de droga é caso de tratamento e que tratamento é caso de saúde pública. Só que colocaram isso na lei, modificaram a lei, mas não deram a estrutura na saúde para fazer esse enfrentamento. Então, o que nós temos hoje? Né? Proliferam as cracolândias do Brasil, né? É uma coisa impressionante, as cidades todas com os locais, e também não tem a saúde pública para cuidar deles. Não é atribuição da segurança pública, o usuário. Havendo a demanda, né, por mais droga, vai haver a oferta. Essa é uma lei da economia, né? Então,
Aumenta a demanda, aumenta a oferta. O problema reside nisso daí. Sim. Então, só para encerrar, nessa questão, mudou-se a lei, mas não se criou estrutura para que a lei fosse aplicada. Claro, porque depois é fácil dizer que a segurança pública que está falhando. Aliás, como sempre, né? Sempre as pessoas esquecem que a segurança pública são elos. O elo da família, o elo da educação, o elo da assistência social e, por último, o elo das polícias. Quando esses elos vão rebentando, vem tudo nas polícias, na segurança pública. Então, é o caso específico que você falou hoje. Mudaram a lei, tornaram a lei fraca lá em 2006. Né? 9 anos depois, nós temos o Brasil o segundo maior consumidor de crack. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade do secretário em nos atender, seja sempre bem-vindo, e agradecer pelos importantes esclarecimentos. Lembrando que o Guilherme está lá na redação. Muito obrigado, Guilherme, trazendo a palavra aos nossos telespectadores. Pois é, um abraço também para os telespectadores como o Rony, que a gente não conseguiu fazer a pergunta dele, e também para os demais que nós não conseguimos tempo para encaixar todas as perguntas. Obrigado pela participação, secretário. Eu que agradeço, Rony, e eu que agradeço, Luiz Gustavo, essa oportunidade de dar algumas explicações que a segurança pública e que a sociedade está sempre pedindo e que eu tenho o dever de fazê-lo. Bom, mais uma vez agradeço, secretário. Lembrando, como já disse outras vezes, que as questões de segurança pública não são exclusivas da polícia, são de todos nós. Muito obrigado.